Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí sobre as nossas vidas, amém? Amém. Eu tenho geralmente usado aí os 15 primeiros minutos, do culto para a gente estar fazendo o nosso tempo ali da nossa jornada de 40 dias, mas hoje eu não vou usar, porque hoje a palavra será referente à jornada. Então, na hora da palavra, nós já vamos estar fazendo essa questão aí da nossa jornada de 40 dias, amém? Que nós possamos juntos cultuar ao nosso Senhor aí. Vamos orar? Se coloque de pé. Vamos buscar a presença do Senhor. Senhor, nós te damos graças por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te damos graças pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu poder. Que o teu Espírito, ó Pai, tenha total liberdade no nosso meio. Que o teu Espírito, ó Pai, esteja, ó Senhor, fluindo no nosso meio de uma maneira sobrenatural. Que o teu Espírito tome os nossos corações e seja livre para nos tomar por completo. Toma, ó Espírito Santo, os instrumentos nesta manhã. Toma, Espírito Santo, as vozes nessa manhã, para que juntos, ó Senhor, sejamos conduzidos em louvor, e esse louvor seja, Senhor, a mais plena adoração ao Senhor. Que nós possamos te adorar em meio aos louvores, e que o Senhor venha habitar em meio aos louvores. Que nós possamos engrandecer o teu nome, glorificar o teu nome, bendizer o teu nome, declarando que tu és o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo fiel. Senhor, nós te damos graças, ó Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de juntos, ó Senhor, formarmos a tua igreja. O Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, como santos reunidos, a praticar a comunhão dos santos, ó Pai. E nós te damos graças, ó Senhor, porque a comunhão dos santos forma a tua igreja. E o Senhor falou, ó Pai, que assim como tu, Jesus, é um com o Pai, nós somos um contigo, porque fazemos parte do teu corpo. E aqui, Senhor, nós podemos juntos, os santos reunidos, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, como noiva do Senhor, cultuar o teu nome, adorar o teu nome, bendizer o teu nome, glorificar o teu nome, ó Senhor. Juntos nós podemos aqui, Senhor, participar da plenitude do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos aqui para te adorar, estamos aqui para cultuar o teu nome e bendizer o teu nome, Senhor. E por isso que nós damos total liberdade para que o Espírito Santo esteja nos conduzindo neste momento de culto, neste momento de louvor, que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, e possamos prestar um culto racional ao Senhor, entendendo que o Senhor é o que há de mais importante em nossas vidas, que o Senhor é o que há de mais importante, ó Senhor, neste lugar, porque o Senhor é o cabeça deste lugar. Jesus Cristo, como cabeça, conduz o teu corpo da maneira que queiras, para que nós possamos realmente cultuar e adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, Senhor, com toda a nossa alma, que nós possamos realmente cultuar o nosso Deus, adorando o nosso Senhor. Também, Senhor, oramos por esta jornada que o Senhor tem nos colocado como igreja, esta jornada que estamos impetrando nesses 40 dias. Ó Senhor, já estamos indo aí para o 21º dia, já passamos da metade da nossa jornada, e o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos conduzido. Continua, Senhor, nos sustentando, continua, Senhor, nos conduzindo, para que juntos nós possamos completar esta jornada de 40 dias. E nós falamos, ó Senhor, que é uma jornada de transformação, que o Senhor possa tocar as
as nossas vidas com uma transformação plena do Teu Espírito, que nós possamos ser completamente transformados pelo Senhor, que nós possamos ser transformados de dentro para fora, que o nosso interior, ó Pai, seja tomado de uma maneira maravilhosa e sobrenatural pelo Teu Espírito, que nós possamos ser, ó Senhor, a imagem do Deus vivo aqui na terra, porque nós precisamos, ó Senhor, refletir Cristo, e que nós possamos refletir Cristo, refletindo o fruto do Teu Espírito, ó Pai. E é essa transformação que nós temos buscado, a transformação que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas, a transformação que só o Senhor pode fazer no nosso interior. Então nos toma por completo, e que realmente, Senhor, as pessoas comecem a ser transformadas, ó Senhor, de uma maneira sobrenatural, e ao fim dessa jornada nós sejamos completamente diferentes do início dela, mais cheios de Ti, mais cheios da Tua presença, mais cheios do Teu Espírito, refletindo aquele que é, que era e que há de vir. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Que os corações estejam nesta manhã abertos à Tua palavra, que os corações estejam nesta manhã abertos a louvar e adorar o Teu nome, e juntos como igreja, como corpo de Cristo, nós possamos exaltá-lo acima de tudo, em nome de Jesus. Vamos adorar, meus irmãos. Eu já vi a sarça e eu não tenho medo. Sei que existe um fogo santo e queima de novo. Eu já vi o mar se abrir e não tenho medo. Rasgue em mim meu coração, renova a paixão. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de Ti. Eu já vi os Teus prodígios, eu não tenho medo. Se Te mostras nos sinais, tem muito mais. Vi Tua Shekinah descer, eu não tenho medo. Te aguardo ansiosamente no cume do monte. Declare para Ele: eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero Queremos mais de Ti, Senhor. Eu quero mais, eu quero mais de Ti. Queremos mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de Ti. Queremos mais do Senhor. Mais de Ti, Senhor. Fazer, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Faz de novo, impetuoso, aumenta o fogo, mostra a Tua glória. Faz de novo, impetuoso, aumenta o fogo, mostra a Tua glória. Eu quero mais, Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de Ti. Eu quero mais.
quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Só a igreja cantando agora. Eu quero mais, Eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Vamos aplaudir ao Senhor. Queremos mais da sua presença sobre nossas vidas. Glória a Deus. Se é para o Senhor, é mais forte. Se é para Ele, o Todo-Poderoso, bata mais forte, com vontade. Glórias. Santo. Oh, Jesus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me mais perto de ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Enche-me da graça e do teu amor. Sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra
Se renda aos pés do Senhor. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Nos rendemos a Ti, Eu Senhor. me rendo. Nos rendemos na Tua presença, ó Pai. Nos entregamos a Ti, Senhor Jesus. Queremos Te conhecer mais e mais, Senhor. Queremos Te sentir mais e mais, Senhor Jesus. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo a Ti, ó Pai. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Glória a Deus. Nós rendemos aos pés do Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias. Senhor, nós te louvamos, te adoramos neste lugar. Ele está aqui, o Yeshua. Mais uma vez, Yeshua. Chame por Ele. Ele vem saltando. Vem saltando sobre os montes de
Senhor. Oh, Senhor, Tu és o nosso Yeshua de nossas vidas. Ah, Senhor, a quem nós temeremos o Teu santo nome, Jesus. Ah, Deus. Te adoramos neste lugar. Te adoramos. Ah, Jesus, vem. Yeshua está nesse lugar. Basta eu e você percebermos que Ele quer fazer algo em nossas vidas. Ele quer fazer grandes coisas na minha vida e na tua vida. Nesses dias Ele quer nos encorajar. Ele quer derramar uma unção de encorajamento ao povo dele. Nesses dias são difíceis, mas eu creio que a igreja prevalece. Juntos nós somos fortes. Nós como igreja, como corpo de Cristo, unidos nele, na rocha, nós podemos grandes coisas com ele em nossas vidas. Você pode declarar mais uma vez: Yeshua. Yeshua. Glória a Deus. Aplauda ao Todo-Poderoso. Glórias. Louvado seja o Senhor. Glórias. Ele vem sobre os montes. Ele vem buscar a sua noiva. Aleluia. Sim, Yeshua, Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor. Te damos graças pela oportunidade que o Senhor nos dá de, através dos louvores, adorar o Teu nome. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso, és grandioso. Neste mesmo espírito de adoração, Senhor, nós queremos agora semear para o Senhor na Tua casa. Eu tenho falado isso, que toda vez que você oferta e dizima, você faz para o Senhor. As várias passagens na Bíblia que fala de ofertas, o Senhor fala que as ofertas são para Ele. Mas Ele levanta homens para administrar. Então sempre faça para o Senhor. E se o homem que foi levantado, a mulher que foi levantada para administrar mal, o Senhor vai cobrar
daquele que Ele levantou para administrar o que é seu. Quero orar contigo pela sua semente. Senhor, nós queremos abençoar cada semente que venha a se multiplicar na vida dos teus filhos, a 30, 60, 90, 100, a 1000 por um, conforme seja a tua vontade. Aqueles, ó Senhor, que têm sido fiéis nos seus dízimos, ó Pai, que o Senhor continue plantando nesses corações a fidelidade, que cada um seja fiel ao Senhor naquilo, ó Pai, que é apenas uma parte do todo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Que as comportas dos céus sejam abertas sobre essas pessoas, sobre essas famílias. E, ó Senhor, o migrador, o devorador sejam repreendidos e não possam atuar na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. E se porventura alguém nesta manhã não tem uma semente, eu quero clamar pelo Senhor para que uma bênção sobrenatural do Senhor, ó Senhor, seja derramada sobre esta vida. E ó Senhor, ainda no decorrer desta semana, o Senhor providencie semente, para que numa próxima oportunidade o teu filho possa semear na sua casa. Nós abençoamos cada oferta e cada dízimo em nome de Jesus. Amém. Pode trazer a sua oferta. Sim, Pai, nós abençoamos que as ofertas venham a se multiplicar no gasofilácio e que o Senhor possa nos dar entendimento e sabedoria para que possamos usar tudo aí em prol, ó Senhor, da manutenção desta casa de oração, em prol, Senhor, da propagação do Teu Evangelho, não somente em Fazenda Rio Grande, mas na nação brasileira e nas nações da terra. E assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu sou muito grato à vida de todos, né? Porque conseguimos aí reformar todo o nosso telhado e não foi barato. E é graças aos dízimos e ofertas, né? Com os dízimos e as ofertas nós conseguimos fazer aquilo que é necessário para manutenção, né? Estamos aí também fazendo a manutenção dos muros, já conseguimos pintar quase todo aí, então vamos dar uma aparência melhor aí, né, no nosso templo. E também vamos estar sempre investindo aí na palavra, em missões e ajudando com que essa palavra se propaga realmente aí na nossa cidade, na nossa nação e nas nações da terra. Amém? Amém. E tudo isso é devido a você, porque é você quem dizima, é você quem oferta. Então, graças a você é que tudo acontece. Senão não teríamos como fazer. Hoje, então, a palavra vai ser naquela continuação, né, da nossa jornada. Hoje nós estamos indo para o dia 21. E hoje eu quero falar, então, sobre eu e você sermos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Eu e você, nós fomos criados aí para sermos semelhantes a Cristo. E eu quero falar um pouco sobre isto nesta manhã e depois no culto à tarde, né? Lá em Romanos 8, 29, diz assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Essa é a linguagem de hoje, nessa tradução. Então está lá em Romanos 8, 29. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos, eu e você, fomos escolhidos antes da fundação do mundo, por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, quando nós nos tornamos parecidos com Cristo, nós nos tornamos irmão de Cristo, irmãos entre nós, filhos de Deus, e fazemos parte desta família de Deus que eu também tenho falado tanto nestes dias, né? A importância de nós fazermos parte
da família de Deus, a importância da família de Deus. E também lá em Colossenses 1:28 diz assim: assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível. Aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Então precisamos aí levar as pessoas para que elas possam se unir com Cristo e também busquem ser aí parecidas com Cristo. Então essa é a nossa busca, esse é o propósito original de Deus aí nas vidas, né? Então nós somos criados para se tornar semelhante a Cristo, e desde o princípio o plano de Deus foi esse, né? Quando Deus cria lá Adão e Eva, lá no Éden ainda, né? Quando ele cria aquele jardim maravilhoso para que pudesse estar com os seus filhos ali, né? Ele faz a primeira criação semelhante ao Filho. Por que semelhante ao Filho dele, Jesus, né? Porque Jesus é Deus. E lá em Gênesis 1:26 diz o quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, desde o princípio, Deus já nos fez, né? Esse é o destino e é o propósito de Deus para a sua vida, ser semelhante ao Filho amado Jesus. Desde o início, desde a criação, sempre foi assim. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o que é a imagem de Deus, né? Então a gente muitas vezes fica pensando, tá, mas a imagem, semelhança, o que pode ser a imagem de Deus? E aí você começa a ver que em toda a criação, somente o homem que foi feito à imagem de Deus. Não tem nenhum outro animal que Deus disse, esse é a minha imagem, só o homem, né? Segundo a ciência, nós também somos animais, né? Só que nós somos animais racionais, e os outros animais são animais irracionais. Mas nós somos os únicos, então, que fomos feitos à imagem de Deus. E é um grande privilégio isso, né? É algo que traz uma honra sobrenatural aí ao ser humano. E foi aí o que Deus deixou lá para o final, né? Ele foi criando, e lá por último ele traz ali a sua matéria, a sua obra-prima, que é o homem, né? E é interessante que lá em 1 Tessalonicenses 5:23 fala, né? Do espírito, alma e corpo, né? E o Deus de paz aí, no seu espírito e alma e corpo. E ali fica claro, então, que nós temos já essa semelhança com Deus. A imagem de Deus. Deus é o quê? É Pai, Filho e Espírito Santo. Como é esse negócio? Não sei, mas ele é isso. Pai, Filho e Espírito Santo. E eu e você somos o quê? Espírito, alma e corpo. Tem umas pessoas que falam assim, eu tenho um espírito que habita num corpo, você é espírito, alma e corpo. Se tirar um, acabou, né? Só que o espírito, às vezes, ele está meio desligado. E lá também em Eclesiastes 12:7 fala assim, que o pó volte ao pó, e o espírito volte para Deus que o deu. E aí no meio do caminho fica a alma. E é por isso que Jesus, ele vem para salvar a vossa alma. Interessante, né? Ele não vem salvar nem o corpo, nem o espírito. Ele não vem salvar o corpo, porque esse corpo aqui volta para o pó, um dia vai ressuscitar e vai ser glorificado. Então, o corpo que você vai habitar nos céus não será esse aqui. Será um corpo glorificado, né? Às vezes as pessoas acham que porque Jesus ressuscitou e ascendeu, então ele está lá naquele corpo dele nos céus. Não. Ele deu a oportunidade, né? Por exemplo, de alguns dos apóstolos dele ali, quando subiram lá no Monte da Transfiguração, ver o seu corpo glorificado. Então, é uma oportunidade que Jesus deu lá para alguns apóstolos. Então, o corpo de Jesus, quando ele ascendeu e as nuvens cobriram, também foi glorificado. Então, nós não vamos habitar com esse corpo nos céus, será glorificado. Então a carne volta ao pó e o espírito volta a Deus. Então todas as pessoas aí têm esse espírito que é então essa imagem de Deus. Todos, independentemente de ser filho ou não, tem um espírito no homem.
E esse espírito do homem volta para Deus porque é a única parte no homem que permite com que o homem se ligue a Deus. É somente no espírito do homem, que foi dado pelo próprio Deus, que o Espírito Santo pode habitar. O Espírito Santo ele não pode habitar nem na alma e nem no corpo. Ele habita no espírito. Mas você é espírito, alma e corpo. Se tirar um deles, desconfigurou quem você é. Se você falta o corpo, você morre. Aí a tua alma, segundo uma passagem que está em Lucas, lá 16, do 19 ao 31, que fala do rico e de Lázaro, Esta passagem é uma parábola que Jesus está contando o que acontece com a sua alma quando você morre. Então o corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus que o deu, e a alma ou vai dormir, adormecer, esperando o arrebatamento, e aí ela vai ficar lá debaixo do trono de Deus, nos céus, no paraíso, esperando aí até que Jesus volte. E a alma que não for de Jesus, que não for de Deus, então ela vai para o inferno e lá será atormentada. E eu, como a Bíblia fala muito em morte e dormir, eu particularmente, eu penso assim que a morte realmente é um sono, só que é um sono que você não acorda até que Jesus volte. Você só vai acordar desse sono quando Jesus voltar. E aí eu fico imaginando assim que quando a alma está no céu é quando você está assim tendo aquele sonho maravilhoso, assim que você não quer acordar, porque assim parece real, de tão maravilhoso que é aquele sonho. Já teve assim aquele sonho assim, você está sonhando e quando você acorda assim, puxa, podia ter ficado mais sonhando que estava tão gostoso. Mas aí tem aquele outro sonho que é o pesadelo, Você sua, que você se bate, que você às vezes está ali dormindo e falando, ai meu Deus, e você está no meio daquele pesadelo, e daí quando você acorda assim, era só um sonho, era um pesadelo. Então eu acredito que quando você dorme com o Senhor, você vai sonhar nos céus, e quando você dorme fora do Senhor, você vai sonhar no inferno, e aí vai ser pesadelo, e você não vai acordar do pesadelo, até que Jesus volte. Então eu não quero isso para a minha vida, espero que você não queira para a sua também. Então nós não sabemos muito bem, tudo que abrange essa frase de Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, porque isso é muito profundo, Imagem é algo igual, semelhante é muito parecido. Então a gente não tem como saber tudo aquilo que essa frase abrange, É algo que ainda é meio obscuro, oculto aí para o homem. Mas nós conhecemos alguns dos aspectos que ela inclui, Então você veja só, ela inclui aí que nós nesta terra somos inteligentes. Então uma pessoa inteligente, um animal inteligente, vamos dizer assim, racional, ele pode pensar, ele pode ponderar, ele pode solucionar problemas, Deus também pensa, pondera, soluciona problemas. Então, imagem e semelhança. Nós nos relacionamos, Esses dias eu falei, que nessa campanha aí teve um dia aí que eu falei que Deus, ele é tão ligado a esse negócio de família que ele mesmo é Pai e Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele mesmo se relaciona com ele mesmo num ambiente familiar. Olha a importância da família. Então, nós precisamos... nós também temos esse relacionamento aí, então também somos parecidos, vamos dizer, com Deus nesse sentido. Nós também podemos dar e receber amor, Nós damos e recebemos amor, assim como Deus, Ele dá e recebe amor, Só que o amor de Deus é verdadeiro, o nosso nem sempre é. Nós só temos amor verdadeiro em Cristo Jesus. O sentimento, amor não é. Amor não é sentimento. Quando é sentimento, não é amor. São sentimentos gostosos, de sentir, gostar de alguém, mas é sentimento. Amor não. Amor é muito mais profundo. Amor é quando você dá a vida pela pessoa, independentemente de. Nós somos dotados de consciência moral. Então Deus, Ele é completamente moral e Ele te dá uma consciência moral. Então o cara mais bandido, mais troglodita que existir na face da terra, ele vai ter lá no fundinho a consciência moral, porque existe um espírito dentro dele, para que o Espírito Santo se ligue lá naquele espírito, e isso vai dar para ele essa consciência.
Ele faz muitas vezes e a consciência vai dizer, ó, isso está errado. E ele está lá fazendo mesmo sabendo que está errado. Isso que é a consciência moral. Só o ser humano tem, né? O animal não tem. Ele faz por instinto. Ele não tem consciência moral. E aí nós podemos discernir, né, entre certo e errado. Você tem esse discernimento. O que é certo, o que é errado. E isso é o que nos torna, então, responsáveis diante de Deus. E é isso que nos torna aí imagem, semelhança, parecidos aí com o Senhor. E a Bíblia diz que todas as pessoas, e não apenas os cristãos, detêm aí o Espírito, né? Não é só os cristãos que têm o Espírito, só os cristãos têm o Espírito Santo, mas todas as pessoas têm Espírito. E esse Espírito que elas têm não é o Espírito Santo, mas é santo. Por quê? Porque Deus deu. Tanto é que a Bíblia ali, onde falamos, né, em Eclesiastes, o Espírito volte para Deus que o deu. É o Espírito de qualquer pessoa que morre. Não é só do cristão. Qualquer pessoa. Pode ser o cara mais, né, o estuprador de criancinha, morreu, não foi para o céu porque era muito mal. Aí o que acontece com o Espírito dele? Volta para Deus. Porque era a única parte nele que um dia poderia se ligar a Deus, se esta pessoa assim o permitisse. Então todas as pessoas aí têm o seu espírito e esse espírito, infelizmente, ele se tornou incompleto, foi danificado aí com o pecado, né? Então quando o homem peca lá no jardim, ele peca e aí Deus tira dele aquilo que ligava ele ao jardim. E o que é isso? É o Espírito Santo. Então, não é sobre isso que eu vim falar essa manhã, né? Mas é muito profundo a questão de nós entendermos o jardim, o que é o jardim. Que as pessoas elas ficam olhando assim, pensando que é um jardim natural, que ia lá e pegava uma fruta natural assim, comia. Não, meus irmãos. É o paraíso. Tanto é que Deus coloca o que para proteger o jardim? Anjos. Anjos são seres espirituais, não são seres naturais. Com espada, para que o homem não adentrasse no jardim, não adentrasse mais lá, né? Ou seja, o Espírito Santo de Deus que estava no homem, lá Adão, Eva, na humanidade, né? É outra questão também, né? Adão é a humanidade, as pessoas ficam pensando que é só um homem, mas tá, não é sobre isso que nós vamos falar. Mas esse espírito que estava lá, então, neste homem, ele tinha livre acesso a Deus. E quando peca, isso é tirado. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. Então, na verdade, quando é tirado, é porque ele se afastou de Deus, ao ponto de não conseguir mais tocar a santidade de Deus, por causa do pecado. E é por isso que Deus aí envia Jesus, né, para restaurar a plena imagem que foi perdida no paraíso. Então essa foi a função principal de Jesus, restauração da imagem original. Por isso que diz que o primeiro Adão, né, a palavra não fala isso, do primeiro Adão e do segundo Adão, não que Jesus é o segundo Adão, ele está fazendo, né, um trocadilho. O primeiro Adão errou, agora veio um outro. Por quê? Porque o primeiro Adão também era filho de Deus. Eu creio que quando as crianças nascem, elas nascem filhas de Deus. É uma crença minha. Pode ser que alguém diga que está errado, mas eu penso assim. Por quê? Quando a criança nasceu e morreu, ela vai para onde? Vai para o céu. E quem que vai para o céu? Os filhos de Deus. Então, o que acontece é que no decorrer da vida da criança, ela vai perdendo por causa do mundo, por causa do meio onde ela vive, ela vai perdendo a identidade de filho. E ela se afasta de Deus. Só que ela é uma criança. Então, as escolhas não são só delas, também tem as escolhas dela, mas tem muito da carga que os pais trazem, dos antepassados, do meio familiar que convive, e tudo isso vai afastando as crianças de Deus, vai afastando, ao ponto que quando ela tem discernimento, ela precisa entender que ela precisa ser filha de Deus, novamente. E aí ela tem que confessar Jesus, declarar que Jesus é o seu Senhor, descer as águas do batismo para firmar a aliança e continuar como filho.
Então nós precisamos entender, né, que nós precisamos ser esses filhos, e é por isso que Jesus vem, para que nós sejamos os filhos. E é por isso que você hoje é filho, porque Jesus veio. Se Jesus não tivesse vindo. E aí Jesus, ele abre a cortina. Então, quando fala, né, que a cortina se rasgou de cima a embaixo e abriu a oportunidade, não está falando só lá do Santo dos Santos, é tudo figura, né? E nós temos que entender que esse abrir, Deus falou para aqueles anjos que estavam com a espada flamejante lá, né, no paraíso, cuidando para que não entrassem, dizendo: anjos, abram, se abram, deixe as pessoas entrar livremente, que agora elas podem fazer parte do paraíso, elas podem adentrar, elas podem chegar no centro do paraíso, onde está a árvore da vida, que é Jesus Cristo, e ter livre acesso ao trono de Deus. É isso que Jesus fez, e é por isso que hoje nós temos essa oportunidade de acessar o trono de Deus, né? Então, essa restauração é necessária para que a imagem que foi perdida lá no Éden seja novamente reconquistada e reconstruída em nós. Então hoje você tem a oportunidade de ser imagem e semelhança a Deus, como está lá em Gênesis 1:26, né? Então, com o que parece aí essa plena imagem de Deus, né? Tá, mas o que é meio parecido, pelo menos, com esse negócio aí, né? Jesus. Veja só, a Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus vivo, a imagem do Deus invisível, a expressão exata do seu ser. Quer dizer, Jesus é idêntico, ele fala assim: quem olha para mim está olhando para o Pai. Não é isso que ele fala? Um dia os discípulos não questionam ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz: puxa vida, hein? Vocês estão caminhando comigo há tanto tempo e não entenderam, não me conhecem ainda? Quem olha para mim, olha para o Pai, porque nós somos um. Ou seja, Ele é Deus. Isso que eu falei está em vários textos, mas os que eu separei aqui, 2 Coríntios 4:4, Colossenses 1:15, Hebreus 1:3, e tem mais textos ainda que fala disso, né? Que Jesus é a expressão exata da imagem de Deus, porque Jesus é Deus. Então, quando eu olho para Jesus, eu estou olhando para Deus. Quando eu busco ser igual a Jesus, eu estou buscando essa imagem e essa semelhança. Então, as pessoas, elas usam aí frequentemente aquela expressão, né, tal pai, tal filho, né? Ah, tal pai, tal filho, para falar aí disso, né, dessa semelhança. De vez em quando, assim, alguém olha e diz: mas é a cara do pai, né? Olha para o meu menininho lá e diz: é a cara do pai. Aquilo, assim, deixa o pai feliz, não deixa? Ele diz assim: oh, é a cara do pai. Deixa o pai feliz, né? Então, o que Deus espera de nós? Isso também, né? É isso que agrada a Deus. É o que? É olharem para nós e ver a imagem de Deus em nós. Diz assim: é a cara do pai, mas daquele pai. Ah, Deus vai ficar igual eu quando diz que o menininho é a cara do pai. Último, esse menino é a tua cara, né? A cara do pai. Né? Agora o diabo vai olhar para você e dizer: poxa vida, cara do pai. Deus vai olhar lá em cima. Cara do pai. Essa é a imagem que nós precisamos reproduzir. Nós precisamos ser a cara do pai. E a Bíblia diz que você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Está lá em Efésios 4:24. Então você jamais se tornará igual a Deus, ou mesmo um Deus. Isso é impossível, né? Essa mentira arrogante aí é a mais antiga tentação de Satanás, né? Ele mesmo disse que seria igual, ou ele foi um pouco além, né? Ele disse que seria até maior, que ia pôr o trono dele lá acima do trono de Deus, né? Que arrogância. E aí o que Satanás faz? Ele promete isso a Adão e Eva, né? Que se seguir o conselho dele, eles seriam como Deus. Está lá em Gênesis 3:5. Não, faça que você vai ser como Deus. E muitas religiões e filosofias aí desse novo tempo aí, né, que nós estamos vivendo, elas promovem aí essa mentira, né, de que nós somos seres divinos, que nós somos como se nós fôssemos um Deus. Eu mesmo fiz parte de uma dessas filosofias, né, que dizia que como eu sou filho de Deus, eu então sou Deus, né? Deus está em mim e eu então sou Deus. Eu sou como um Deus. E eu posso agir como um Deus.
Então as pessoas começam a dizer que nós somos seres divinos, que nós podemos nos tornar aí praticamente deuses aí, e o desejo de ser um Deus manifesta aí todas as vezes que nós tentamos controlar aí as nossas circunstâncias e a nossa vida. Então toda vez que você quer controlar as circunstâncias, que você quer controlar o teu futuro, que você quer controlar tudo que está ao teu redor, as pessoas que estão ao teu redor, tudo o que acontece na tua vida, você quer ter o controle total, você está querendo ser Deus. Então não queira ter o controle total das coisas, porque você não vai ter, porque você não é Deus. Não há como ter controle de tudo. Somente Deus tem o controle de tudo. Então, como criatura, nós jamais seremos o Criador, porque nós somos criaturas. Então, nós não nos autogeramos e nos criamos. Deus, né, nos criou e nos fez aí a sua imagem e semelhança. Então Deus não quer que você se torne um Deus, Ele quer que você se torne santo e que assuma valores, atitudes e caráter próprios dele. Então caráter, atitudes precisam ser próprios de Deus em nossas vidas, é isso que Deus quer de nós. E a Bíblia diz lá em Efésios 4:22, busquem uma maneira completamente nova de viver, uma vida moldada por Deus, uma vida renovada no interior e que se demonstre na conduta de vocês, à medida que Deus reproduz detalhadamente o caráter dele em vocês. Essa aqui é uma versão chamada Getoi, acho que é esse o nome dela. Ela é um pouco diferente, mas eu gosto da versão. Mas o princípio vai estar o mesmo aí na sua Bíblia, né? Então, que é para nós buscar essa maneira nova de viver, essa maneira que Deus nos molda para viver, né? E aí nós vamos começar aí a entender o supremo objetivo de Deus para nós e em nós, né? Então o supremo objetivo de Deus para a sua vida na terra não é o conforto. Não, o objetivo de Deus é que eu tenha uma vida confortável. Não é isso que a palavra diz, né? O supremo objetivo de Deus para você na terra é desenvolver o seu caráter. Então Deus quer desenvolver o nosso caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante ao seu Filho, Cristo Jesus. E aí tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a sua personalidade, né? Por quê? Porque Deus não quer que você seja um clone autômato de Cristo. Se fosse assim, Ele tinha feito um monte de clonezinho de Cristo. Não é isso, né? Deus, Ele criou cada um de nós com uma personalidade única, com DNA único, né? Agora, o que precisa ser transformado em nós é o caráter, porque o caráter precisa ser único, a personalidade não. Cada um vai ter a sua personalidade, o seu jeitão de ser, cada um vai ter o seu jeitão de ser. Agora, o caráter de Deus precisa ser único em todos. Então, Deus não quer destruir a sua personalidade. Deus não quer destruir o seu jeitão de ser. O cristianismo, ele ocupa-se da transformação do caráter, não da personalidade. Então a pessoa vai ter às vezes uma personalidade que o pessoal fala, né? Esse tem uma personalidade forte. Não, esse é assim, esse é assado, esse é mais assim, aquele é mais assado. A personalidade, o seu jeito de ser, Deus não vai tirar de você. Deus não vai destruir. Então as pessoas, elas querem mudar a personalidade da outra. Não tente mudar a personalidade do outro. Por quê? Porque a personalidade dele, Deus fez dessa maneira. Agora você precisa implantar princípios da palavra de Deus para que o caráter daquela pessoa seja um caráter único de Deus em todos da sua família. Então o meu caráter, o seu caráter precisam ser idênticos ao caráter de Cristo. Agora, a minha personalidade, a sua personalidade são diferentes e precisam ser diferentes, porque nós não somos clones. Esse tem a cara mais fechada, aquele é mais risonho, aquele é mais fechado. Personalidade, cada um vai ser a sua. Agora, o caráter de Cristo, não. Esse precisa ser único em todos. Todos precisam falar a mesma língua quando se fala em caráter. E onde está o caráter de Cristo em nós, né? Nas bem-aventuranças, né?
tudo aquilo que nós fazemos está ligado àquela palavra que Jesus mesmo deu, de todas as bem-aventuranças. Não vou ler tudo aqui, que é muita coisa, mas você lê em casa lá, né, as bem-aventuranças. Na prática do amor, né, tem um texto lindo em 1 Coríntios 13, acho que é isso, né, que fala do amor. Mas principalmente, né, principalmente aí no fruto do Espírito. Então, quando você pratica as bem-aventuranças, né, quando você vive aquele amor que Paulo cita em 1 Coríntios 13, mas para que isso aconteça, né, vem o principal. E o que é o principal? É o fruto do Espírito. Quando o fruto do Espírito é desenvolvido em mim e você, aí nós temos o caráter de Cristo bem desenvolvido. Então, toda vez que você esquece que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, aí você se torna frustrado. Por quê? Porque as situações que o cercam geralmente não são das melhores. E aí você pensa consigo mesmo, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu estou passando por esse momento? Por que que está tão difícil? E a resposta é que a vida deve ser difícil. Ela não foi feita para ser fácil. Deus não te criou para ser tudo fácil. Por quê? Porque são as dificuldades que possibilitam a transformação do nosso caráter. São as dificuldades que possibilitam o crescimento espiritual. É em meio à dificuldade que as pessoas buscam mais a Deus. É em meio à dificuldade que elas têm o seu caráter forjado. Então lembre-se, a terra não é o céu. Não, mas o céu tem que ser na terra. Não, o céu é o céu, a terra é a terra. Não adianta você querer que a terra seja o céu. O céu está preparado para você. É por isso que nós temos esperança. A esperança que vamos passar a eternidade nos céus com Cristo Jesus. Aleluia. E lá será espetacular, maravilhoso, tremendo. Mas a terra não é o céu. E não adianta você querer transformar a terra no céu. E é por isso que Jesus fala, né? A Bíblia fala, nós não somos daqui da terra, porque nós somos seres celestiais. E é por isso que nós não podemos querer ser da terra. Então, muitos cristãos interpretam aí erroneamente a proposta de Jesus de vida abundante, né? Tem um texto lá de João 10:10 que fala, né, que Jesus veio para que tenham vida e vida em abundância. E aí o pessoal pensa que a vida abundante é o quê? É você ter bastante saúde, a sua saúde sempre ser perfeita, você nunca ficar doente, é você ter um estilo de vida confortável, é casa boa, carro bom, cama boa, sofá bom, tudo do melhor, né? É você ter uma felicidade constante, nunca vai chorar, nunca vai ter tristeza, é só alegria, é só felicidade, é plena realização dos sonhos, é o alívio ali dos instantes em que estamos vivendo problemas, dificuldades aí. E achamos aí daí que porque nós vamos ter uma vida abundante, então a fé e a oração vai resolver tudo. Você pode ter fé, clamar a Deus por cura e Deus não te curar. Isso não quer dizer que você não tem fé. É porque Deus tem um propósito. Agora você pode ter fé, clamar a Deus e Deus te curar. Isso não quer dizer que você tenha mais fé do que o outro que não foi curado. É porque Deus tinha um propósito. Então nós temos que entender que a terra ela não foi feita para viver as mil maravilhas. Não, ela é difícil mesmo. Jesus disse que nós ia ter tribulação, que nós ia ser tentado, que ia ser difícil, mas que era para nós ter bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu. E se Ele venceu, nós podemos vencer. E se nós vencermos, nós vamos morar eternamente com Ele. Aleluia. Então as pessoas elas esperam o quê? Uma vida fácil, né? Esperam que o céu seja na terra. Não é. Essa perspectiva voltada para si mesmo trata Deus como se Ele fosse o gênio da lâmpada, né? Então Deus existe somente para servir a sua busca egoísta e a sua realização pessoal. Não, Deus não existe para isso, né? Deus ele não é o nosso criado, Ele é o nosso criador. E caso nos deixemos levar aí pela ideia de que a vida deve ser fácil, nós vamos ficar grandemente desapontados. E corre o risco de nós ficarmos muito desapontados com Deus. E esse risco é complicado. Porque se você se desapontar com Deus, a chance de você se afastar dele, como Adão e Eva se afastaram, é muito grande.
E aí as pessoas recusam a sua realidade. Você não pode recusar a sua realidade, você tem que encarar a sua realidade. Nós estamos vivendo um momento, por exemplo, extremamente difícil. Encare a realidade. Era para ser 1 mês, 2, 3, já está 1 ano, e talvez seja 5, 10, 15, ninguém sabe. Não, vai, agora vacina, ninguém sabe. E aí surge cepa nova, surge não sei o quê, ninguém sabe. Pode ser que amanhã acabe, se Deus decidir, acaba amanhã. Agora, se Deus decidir que vai ser 10 anos, 20 anos, e aí? Então encare a realidade. Qual é a realidade que você está vivendo? É o que você está vivendo. Então viva a sua realidade, sabendo que a vida não é fácil, a vida é difícil. Só que você tem um Deus que te ajuda a passar pelo momento. Ele nunca te prometeu tirar do momento, Ele disse que Ele estaria contigo no momento. Então você tem um Deus que está contigo no momento. Encare a realidade, pegue na mão de Deus e vá. Não esqueça que a vida ela não gira em torno de você. Você existe para cumprir os propósitos de Deus, não é Deus que existe para cumprir os seus propósitos. As pessoas acham que Deus existe para cumprir os propósitos dela. Você existe para cumprir os propósitos de Deus. É diferente. É diferente. E aí Deus lhe proporciona um céu. Quando os propósitos dele são cumpridos na sua vida aqui na terra, então ele proporciona algo tremendo e maravilhoso, que é o céu. Então nós temos que cumprir os propósitos de Deus, aquilo que Deus planejou, para que nós possamos verdadeiramente então ir para o céu. O céu verdadeiro não é na terra, o céu verdadeiro é a eternidade com Cristo. Esse é o céu. Essa é a esperança. A terra pode ser a vida mais tribulada que existir no mundo. Se você estiver em Cristo, você vai habitar eternamente com Ele. E essa é a esperança. Porque eternamente não é os 70, 80, 100 anos que você vive nessa terra. Eternamente não tem fim. Promessa espetacular de Deus para as nossas vidas. É eterno, né? E aí Deus nos dá, né, o nosso tempo na terra aqui para construirmos e fortalecermos o nosso caráter e o caráter dos outros, para então irmos para o céu. O teu caráter forjado aqui é que vai te levar para o céu. São as dificuldades daqui é que vão te levar para o céu. Porque é aqui que você vai se mostrar se você realmente é como o Filho amado, Cristo Jesus. E aí vem a obra do Espírito Santo, né, nessa formação desse caráter. E é o Espírito Santo aí que vai produzindo esse caráter semelhante ao de Cristo em nós. A Bíblia diz assim lá em 2 Coríntios 3,18: conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos sua glória cada vez mais. Então, conforme o Espírito de Deus opera em você, você vai se tornando mais e mais semelhante a quem? A Jesus. E quanto mais você se torna semelhante a Ele, mais vai refletir a glória dele em você e através de você. Então, o processo de transformação pelo qual nos tornamos aí mais semelhantes a Jesus é chamado de santificação. Quanto mais nós nos santificamos, quanto mais nós nos separamos para Deus, mais semelhantes a Cristo nós vamos ser, porque mais nós estamos recebendo do seu Espírito em nós, tendo o nosso caráter forjado e transformado para que os propósitos de Deus se cumpram na minha vida aqui na terra. Então você pode reproduzir o caráter de Jesus aí você não pode, na verdade, né? Você não pode reproduzir o caráter de Jesus apenas pelos seus esforços, né? Você precisa do Espírito Santo. Tem umas pessoas aí, né, que fazem aqueles planos de ano novo, né? Agora vou mudar, agora vou fazer dieta, né? Vou fazer dieta. Não, daí eles fazem, né? Não, agora, e tem boas intenções, e por mais boa que seja a sua intenção de mudança, de transformação, se não tiver o Espírito Santo, não tem poder de realização e transformação de Deus sobre a sua vida. Você precisa do Espírito Santo para ter uma nova vida, para ser uma nova criatura. A Bíblia diz assim,
em Filipenses 2,13, Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecê-lo e o poder para fazer o que lhe agrada. É o Espírito Santo de Deus em nós que dá o poder para que nós façamos o que agrada o Senhor, não o que lhe agrada, o que lhe agrada. É diferente. Nós queremos fazer só o que nos agrada, não é mais gostoso. Então o caráter de Cristo, ele não é produzido por simples imitação, mas por habitação. Espírito Santo habitando em nós, e aí nós permitindo essa habitação, nós permitimos que ele trabalhe em nós, e aí Cristo vai forjando a nossa vida através do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai viver em nós, e aí nós podemos chegar ao ponto que Paulo fala lá em Colossenses 1,27, Cristo vive em vós, Cristo em mim, a esperança da glória. Já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Então, a Bíblia fala, né, da gente deixar o nosso eu para que isto aconteça. E aí isso vai acontecendo pelas escolhas que fazemos, né? Nós que escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações aí da nossa vida. E aí, o que é a coisa certa? Aquilo que o Espírito Santo nos direciona a fazer. E o Espírito Santo sempre vai nos direcionar no amor, na fé, na sabedoria. Então, nós precisamos disso. Amor, fé, sabedoria, vinda do Espírito Santo, para que nós possamos tomar a direção certa aí na nossa vida. E uma vez que o Espírito de Deus aí vive dentro de você, então todos os dias, em todo momento, você pode buscar isso. O Espírito Santo não está aí no seu espírito? Então você tem livre acesso para buscar a direção de Deus. Em tudo. Em tudo. Nós temos que aprender isso. E aí, como que você pode cooperar com o seu crescimento espiritual, né? Então, nós devemos cooperar aí com o trabalho do Espírito Santo, né? Por toda a Bíblia, nós vemos aí uma verdade aí que está por toda a Bíblia, né? O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Então, quando você dá o teu passo de fé, o Espírito Santo libera poder. Você dá mais um passo de fé, o Espírito Santo libera poder. E é esse poder liberado pelo Espírito Santo que vai dando esse crescimento espiritual. Por exemplo, quando José lá estava de frente de um obstáculo intransponível lá, que eram as águas transbordantes do Rio Jordão, lá, né? Está lá em Josué 3, do 13 ao 17, essa historinha, né? Eles recuaram. E agora, né? E aí, quando que foi que o milagre aconteceu? Quando eles deram o passo de fé. Quando os líderes foram lá e pisaram na água corrente, tiveram fé, o que aconteceu? O rio se abriu. Aconteceu com Moisés também, não foi? Moisés, por que você está clamando? Diga o povo que marche. Quando o povo começou a marchar, pôs o pezinho na ponta da água, o mar se abriu. Então, quem tem que dar o passo de fé somos nós. Quem abre o mar é Deus. Mas se nós não dermos o nosso passo de fé, o mar não se abre. Então, nós é que temos que dar o passo de fé para que o mar se abra. Então, Deus espera aí que você haja primeiro. Ele não espera, não espere, né, sentir-se poderoso, sentir-se confiante. Não, tenha fé. Siga adiante na doença, na fraqueza, siga adiante, fazendo a coisa certa, a despeito dos seus medos e sentimentos. Dê o passo de fé. Independente dos seus medos e sentimentos, dê o passo de fé. E é assim que você vai cooperando com o Espírito Santo. E é essa forma que o seu caráter vai se desenvolvendo, quando você vai caminhando em fé em Cristo Jesus. A Bíblia compara o crescimento espiritual aí a uma semente, né? Também compara uma edificação, também compara a uma criança em crescimento, né? Então, cada metáfora que está ali na Bíblia, dessas que falei aqui, ela exige uma participação ativa. Por exemplo, uma semente, para ela realmente germinar, brotar, o que ela precisa? Ser plantada. Se você deixar a semente aqui em cima, aqui não vai acontecer nada. Se você for lá e plantar ela na terra, ela vai germinar, vai crescer. Uma edificação, né? Para que ela aconteça, o que precisa?
construir. Ela não brota, né? Assim, haja prédio, bum, surge um prédio. Não. Tem que pôr o alicerce, tem que erguer as paredes, tem que fazer as colunas. Então, é uma edificação, né? É uma criança, quando é pequena, o que você tem que fazer? Tem que dar de comer, tem que ensinar, e ela vai crescendo, até que vai chegar um ponto que ela vira uma criança maior e chega a ser adulto, e aí ela se vira por si. Não depende mais do papai e da mamãe, porque você já dá conta de si mesmo. Então, assim que a Bíblia compara o nosso crescimento espiritual, assim que tem que ser o nosso crescimento espiritual, né? Nós temos que ir crescendo. E o esforço, ele não tem muito a ver com salvação, mas ele está relacionado com crescimento espiritual, né? Tem aí pelo menos 8 passagens aí que eu vi aqui do Novo Testamento, né, que nós recebemos a ordem de Deus de nos esforçarmos. Se esforcem. Está lá em Lucas 13, 24, Romanos 14, 19, Efésios 4, 3, 2 Timóteo 2, 15, Hebreus 4, 11, Hebreus 12, 14, 2 Pedro 1, 5, 2 Pedro 3, 14. Todas as passagens falam assim: esforce-se, 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 esforce-se. Então você precisa se esforçar para que o Espírito trabalhe através de você. Então nós vamos nos esforçar para o nosso crescimento espiritual até que nós realmente nos tornemos semelhantes a Jesus. E não adianta você ficar parado ali esperando acontecer. Não é assim que acontece. Você que tem que ir atrás. E aí Deus vai trabalhar, né? E há pelo menos 3 deveres aí para nos tornarmos semelhantes a Cristo, né? Paulo explica lá em Efésios 4, do 23 ao 24. Então, Efésios 4, do 23 ao 24, contém aí esses 3 deveres aí para que nós, então, estejamos nos tornando aí semelhantes a Cristo. O primeiro dever, nós devemos abandonar a nossa antiga maneira de agir e viver. Abandonar, deixar para trás, esquecer, né? Tudo referente àquela antiga forma de viver tem de ir embora. Está completamente corrompida. Livrem-se dela. É o que está em Efésios, né? Eu falei do 22 ao 24. Esse primeiro está em Efésios 4, 22. Então, o que nós temos que fazer? Abandonar nossa antiga maneira de agir. Então, referente aí àquela antiga forma de viver, ela precisa ir embora. Ela não pode fazer parte de nós. Se você ainda tem a sua maneira antiga de viver em você, clame ao Espírito Santo para que te ajude a se livrar dela, porque ela é completamente corrompida pelo mundo. E quem tem uma maneira de viver corrompida pelo mundo não vai alcançar a vida eterna com Jesus. Eterno você já é. Só que eternamente com Jesus, aí é só quem busca essa transformação. O segundo dever, devemos mudar a nossa forma de pensar. Deixe que o Espírito transforme sua maneira de pensar. É o que está em Efésios 4, 23, que é o segundo, né? Falei de 3, esse é o segundo, nesse pequeno trecho aí de Efésios. Então, nós precisamos... agora eu estou no segundo. Devemos mudar a nossa forma de pensar. Mude os seus pensamentos. Às vezes, quando nós mudamos os pensamentos, nós vamos sofrer bullying, vamos sofrer, né, às vezes rejeição de algumas pessoas. Por quê? Porque as pessoas querem que você seja igual a elas, todo mundo igual ali, fazendo tudo errado. Mude, seja transformado. E aí, a sua transformação vai mudar essas pessoas que vão te rejeitar. Eu lembro que quando eu me converti no início, eles diziam que eu tinha me convertido, então, que eu tinha sofrido lavagem cerebral, que agora eu já não bebia, não fumava, não fazia sexo, já não isso, não aquilo, então agora virou crentão, não sei o quê. Passou um ano, essas mesmas pessoas que me criticavam chegaram para mim e disseram: puxa, você é um cara de fé, você podia orar por uma situação na minha vida? O mesmo que estava lá me criticando veio um ano depois pedir oração para a vida dele. Então é assim que funciona no reino de Deus, quando você cresce em Deus.
E também lá em Romanos 12:2, né, diz: transformados pela renovação da vossa mente. Então a mente nossa precisa ser transformada. E a palavra grega aí para transformado, né, é metamorfoses. Essa que é usada aí tanto em Romanos 12:2, como também é usado num texto que está lá em 2 Coríntios 3:18. Né? Nessas duas passagens, a palavra usada para transformação, para ser transformado, é metamorfoses. E o que é metamorfose? É a transformação que ocorre com a lagarta para virar borboleta. Então, a lagarta feia vai para o casulo e sai uma borboleta bonita. Né? Isso é a metamorfose. Né? Então, é uma bela descrição aí do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus dirija os nossos pensamentos. Nós somos aí transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos, porque eu acho muito mais bonito uma borboleta do que uma lagarta. Né? Mas para que aconteça aquilo, houve uma metamorfose. E aí você vai ser liberado para voar. A lagarta não voa, a borboleta voa. Então nós somos liberados. O terceiro dever, precisamos adquirir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. Então os seus hábitos novos precisam ser dignos de Deus, e aí nós precisamos então adquirir aí esse caráter e desenvolver esses hábitos. Quando nós vamos desenvolvendo esses hábitos, nós vamos adquirindo esse caráter. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente vive e age. Isso fala do seu caráter, se você é um bom caráter ou um mau caráter. E a Bíblia lá diz o que então em Efésios 4:24, né? Revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Santidade proveniente da verdade. Da onde provém a santidade? Eu só posso me santificar através da palavra de Deus. A única maneira, não tem outra. É a palavra de Deus que me santifica e que transforma o meu caráter. Então Deus usa aí a sua palavra e as pessoas que estão à sua volta, por isso que você tem que estar sempre rodeado por pessoas cheias da palavra. Né? Não que você tenha que estar rodeado só por essas pessoas. Porque vão ter aqueles que estão te rodeando para que você seja cheio da palavra e ganhe elas. Então vai ter todo tipo de pessoa, mas aqueles assim que você caminha junto para conselho, para pessoas cheias da verdade, cheias da palavra de Deus. É essas pessoas. E a palavra, né? Você ter palavra todos os dias na sua vida. É isso que vai mudando, que vai transformando. Então vai mudando aí. E aí vem as circunstâncias. Então as circunstâncias ao seu redor e as pessoas à sua volta, aliados à palavra, é que vão transformar o seu caráter. Eu tenho certeza que pessoas que passaram por momentos difíceis e superaram esse momento ali na frente, tiveram o seu caráter forjado por Cristo. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque Cristo traz momentos para forjar o nosso caráter. E o nosso caráter é transformado, porque Ele quer que nós sejamos parecidos com Cristo. Né? Não clone, mas parecidos. Amém? E aí nós vamos atingindo a maturidade espiritual. E essa maturidade, ela é lenta e longa. Não é assim, da noite para o dia. É lenta e longa. Tornar-se semelhante a Cristo é um processo, é uma caminhada, é um processo de crescimento todos os dias. Por isso que nós não podemos deixar um dia de caminhar nesse caminho, porque cada dia que você deixar de caminhar no caminho de Cristo, é um dia que você perde para atingir a sua maturidade espiritual. Então a maturidade espiritual, ela precisa ser desenvolvida e durará enquanto você viver nessa terra. Enquanto você estiver aqui, você está buscando esta maturidade, né? Paulo fala lá em Efésios 4:13,
Isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo é. Somente assim seremos iguais a Ele. Não bem nessas palavras que está lá, mas é isso que está querendo dizer o texto, né? Que nós, essas coisas dessa vida, vai continuar até que nós sejamos maduros em Cristo Jesus. E é somente assim que nós vamos ser iguais a Ele, que é o nosso Senhor. Então Deus está muito mais interessado em que você continue sendo esse ser humano que você é, com o seu jeitão, com a sua personalidade, mas Ele está preocupado com o seu caráter, e Ele está preocupado mais com o seu caráter do que com a sua carreira, do que com a sua vida financeira, do que com... Então é o caráter que Deus quer forjar e transformar. Por quê? Porque você levará o caráter para a eternidade. Agora a sua carreira, seu dinheiro, esse não vai para a eternidade. Agora o seu caráter, esse vai com você para a sua eternidade. Por isso que Deus quer forjar o seu caráter. E a Bíblia adverte aí, né? Não se tornem tão bem ajustados à sua cultura, a qual vocês se moldam pelo modo de pensar. Em vez disso, fixem sua atenção em Deus. Vocês serão transformados de dentro para fora quando deixar essa cultura maligna para trás. Deixe de entrar a cultura maligna. Deixe começar a entrar algo que vem de Deus. Ao contrário da cultura que está aí ao seu redor, sempre conduzindo você para baixo, para um nível de imaturidade, para um nível de pecado, Deus produz o melhor em você e quer desenvolver em você uma maturidade espiritual, quer formar o seu caráter e transformar a sua vida. Lá em Romanos 12:2, fala que não é para nós nos amoldar ao padrão deste mundo, mas nos transformar pela renovação da mente. Então não se amolde, ou seja, não seja igual aos padrões. Está falando de padrões. Então comece a olhar para o mundo e veja os padrões. Agora, por exemplo, estão desenvolvendo um padrão de medo, né? Deixando as pessoas todas abaladas psicologicamente. Para quê? Para que possam entrar mais e mais na mente das pessoas. Isso aí já é preparação para a volta de Cristo. Deus está preparando. Jesus vai voltar. Logo, eu creio. Então é preciso aí que nós comecemos a tomar uma decisão contra essa formação cultural, né? Para que nós possamos nos concentrar em Cristo Jesus. Então não leve a cultura desse mundo, leve a cultura de Cristo. Porque caso contrário, se você quiser levar a cultura do mundo, essas forças, né? Que estão no mundo, e quais são essas forças? Amigos, pais, colegas, parentes, colegas de trabalho, que estão impregnados dessa cultura, vão querer impregnar você da mesma cultura, e vão querer estabelecer você nessa cultura, que é a cultura mundana. E aí vão tentar moldar você à própria imagem das carnalidades mundanas. E aí é você que decide se você quer ser moldado desta maneira, ou se você quer ser forjado por Cristo na palavra, para ter o caráter de Cristo. E aí, lamentavelmente, se nós pegarmos aí um rápido exame aí de livros de homens e mulheres que se dizem cristãos e escrevem livros, né? E muitas vezes livros populares que muita gente lê aí, revela o quê? Revela que os cristãos estão abandonando o modo de vida em razão dos propósitos de Deus, buscando o quê? Buscando estabilidade financeira, buscando estabilidade emocional, conforme o mundo diz que é estabilidade emocional, buscando realização pessoal e principalmente fama. Muitos pastores, infelizmente, eles buscam fama, querem aparecer nos holofotes. E não é isso que Deus quer. Deus quer o caráter forjado, transformado. Jesus, ele não ficava se aparecendo. Várias passagens que eu leio lá que o povo que estava querendo levantar ele como rei, ele vazava. Sumia do meio daquele povo. Porque ele não poderia deixar algo que Satanás ofereceu para ele entrar no coração dele.
Satanás diz: se você quiser, você pode ser rei de tudo aqui. Ele já é o rei, ele é Deus. Mas como homem, ele não usurpou o ser igual a Deus, porque ele estava vivendo em carne nessa terra. E hoje em dia, infelizmente, nós vivemos aí o grande narcisismo. E esse narcisismo tem levado homens a fazer discípulos narcisos. Só que eu quero dizer para você que isso não é discipulado. Jesus não morreu na cruz apenas para que pudéssemos levar vidas equilibradas e confortáveis, não. O seu propósito é muito mais profundo. Ele quer nos tornar como Ele e Ele quer nos levar para os céus. Então, o propósito é que nós tenhamos o nosso caráter transformado e sejamos iguais a Cristo em relação ao caráter. O meu, o seu caráter precisam ser idênticos, iguais. Agora a minha, a sua personalidade, cada um tem a sua, cada um tem o seu jeito. Caráter é um só. Personalidade, nós somos estamos debaixo da diversidade. Amém? Vamos colocar de pé? Eu sempre deixo uma perguntinha para meditação, né? A perguntinha de hoje é assim: no dia de hoje, em quais áreas da minha vida eu preciso rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? O Espírito Santo vai revelar quais áreas da sua vida precisam ser forjadas pelo Espírito para um caráter transformado. Senhor, nós te damos graças por mais um dia que estamos aqui juntos, ó Pai, cultuando o Teu nome, glorificando o Teu nome, fazendo um culto ao Senhor. Que esta palavra possa penetrar no mais profundo dos corações dos seus filhos, ó Pai, e nós possamos ter o nosso caráter completamente forjados pelo Teu Espírito Santo, e possamos ter o mesmo caráter de Cristo como igreja, cada um igual ao seu irmão em relação ao caráter, respeitando cada um, a personalidade do outro, o jeito do outro ser, ó Pai, mas buscando o caráter de Cristo baseado na verdade que é a Tua palavra, nos princípios da Tua palavra, não nos amoldando a este mundo, mas sim àquilo que o Senhor tem na Sua palavra, Senhor. Que o nosso caráter seja forjado pelo Senhor e que nós possamos entender, ó Pai, que na terra a vida não é fácil, a vida é difícil, mas o Senhor venceu o mundo e por isso nós podemos pegar na Sua mão e mesmo em meio às dificuldades caminhar junto com o Senhor, tendo fé no Senhor, que o Senhor está trabalhando, ó Pai, para o nosso bem maior, que é os céus. Então que nós possamos como igreja habitar um dia eternamente nos céus com o Senhor, e como igreja nessa terra, nós possamos ser luz e sal, com um caráter moldado e transformado, completamente igual ao caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja na vida dos Teus filhos e da igreja, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a comunhão plena do Espírito Santo seja com cada um hoje e por toda a eternidade. A igreja diz amém, amém. Se nada mudar aí, nós estamos com o nosso batismo agendado para o dia 11/4. 11/4 teremos batismo. Vai ser na nossa chácara, vai ser num domingo, e a aula do pré-batismo será no dia 9, sexta-feira, às 19 horas, às 7 da noite, se nada mudar, se os decretos aí não forem, vamos orar aí para que não sejam, mas, então fica aí agendado o nosso batismo para o dia 11, amém? E também para respeitarmos os decretos, aí nós vamos estar fazendo um momento de adoração no sábado agora, sábado que vem, vai ser das 5 às 7, porque tem toque de recolher às 8, então nós vamos fazer das 5 às 7, 2 horinhas. Não vai chegar a ser uma vigília, porque uma vigília é 3 horas, vai ser uma mini vigília, vamos dizer assim. E aí você tem que passar o seu nome, porque temos a limitação, Nós estamos respeitando aí, então, aquela limitação. Você precisa passar aí o seu nome, porque aí quando chegar no número de pessoas, não vai poder ter mais do que aquele número, para respeitarmos aí os decretos, amém? Então, você que queira estar participando desse momento de louvor, adoração, gratidão, oração, clamor,
passe aí o seu nome, que nós vamos estar junto aí buscando o nosso Deus aí, sábado, das 5 às 7 da tarde, das 5 da tarde às 7. Amém? Que Deus te abençoe. Vá em paz, que o Senhor lhe acompanhe.